Vídeo 8, preparação do jogador. Então vamos seguir a lista de preparação. Depois da preparação do jogo, a gente parte então na sequência para a preparação do jogador. Então nós temos que inicialmente fundar a capital, que aí começa toda a parte legal da coisa. Então dentro do tile e da posição que o tile entra, né, o tile de mapa, eu tenho que fundar a capital entre os quatro tiles internos do mapa inicial da Civ. Tá? Porque eu não posso colocar uma cidade, até para cidades, né, essa sendo a capital também, com laterais fechadas ou pro nada do mapa, ou até quando tenha algum tipo de figura ou alguma coisa de outros, né, uma hut ou uma village, que eu vou tratar mais para frente. O próprio jogo já dá uma dica de onde começar, vamos dizer assim, para iniciante. Vou colocar aí por um contexto. Tá? Então eu estou cobrindo aquele terreno, eu não tenho mais os efeitos dele. Tá? Então fundei a capital, a partir da fundação da capital eu ganho o bônus da civilização, que está aqui na parte superior esquerda do tabuleiro do jogador da civilização. O francês então já começa com +2 de poder militar, de força militar. O máximo de número de políticas sociais do francês que ele pode adotar é incrementado em 1. Então o francês começa com uma política social extra. Esse é o poder do francês junto com a parte militar. Isso a gente lê para todo mundo saber. Então na ordem aqui, cada um... a fundação da capital não necessita ser em ordem, pode ser todo mundo junto. Aí cada um vai ler a sua civ. Colocar as figuras. Então, das figuras, né, eu peço sempre para deixar o material do jogador, né, próximo e fácil de ver o que é de cada um. Então, cada um tem o direito de pegar um army e um scout e colocar ao redor do tile da cidade. Inicialmente, né, se não tiver attack, ninguém pode andar e parar na água. Então, obrigatoriamente tem que ser em tiles de terra, né? Em outro terreno, que não seja água. Então eu tenho que colocar ao redor da capital em tiles que não sejam água. Tem um outro detalhe também que é o stack, a quantidade de peças, de figuras que podem ficar no mesmo tile. Inicialmente também são 2, então eu posso colocar o Scout e o Army num só ou abrir, né, um para cada lado. Isso aí vai ajudar de uma certa maneira na exploração do mapa. Isso tudo depende de como você vai querer começar seu jogo. Vou deixar aqui os dois, tá? Isso também vai fazer uma diferença inicial do jogo. Também é uma certa corrida que você tem que fazer para exploração. Colocou as figuras, aprende a tecnologia inicial. A tecnologia inicial, ela vai estar aqui embaixo no tabuleiro da civilização. O francês, aqui representado pelo Napoleão, começa com a tecnologia Pottery de nível 1. Então a gente vai lá nas tecnologias, Pottery está aqui, e ela vai fazer parte então da minha pirâmide de tecnologia que eu vou explicar mais para frente. Então Pottery, ela tem, né, o seu ícone, o nome e a era. Ela tem uma habilidade, ou pode não ter, né, pode ser uma certa fase do jogo, ela vai ter sempre alguma coisa aqui. Nesse caso, esse símbolo ele permite que eu tenha mais uma carta de cultura na mão, que também é limitada a 2, e aqui significa que eu usando 2 recursos quaisquer, eu posso, no City Management, que é uma das fases do jogo, fazer uma troca de 2 recursos para pôr uma moeda aqui em cima. Já vou falar, né, que a quantidade de moedas é uma outra forma de ganhar o jogo. E essa carta Potter libera a construção então do prédio Granary, que vem construído com 5 de produção no tipo de tile de grassland, nas planícies, né, no gramado, né, na parte verde.
tá? Então só pode ser construído em áreas dessas aqui, tá? Então essa é aprender a minha técnica inicial. A próxima etapa é selecionar o governo inicial. Então o governo inicial ele vem printado aqui. O francês começa como déspota. Não usem, né, o print, usem a carta, porque tem diferença. Esse aqui não tem porque ele já foi, a diferença já foi ajustada no upgrade. Então, usem as cartas, são 4 cartas de governo, sendo que cada carta tem 2 lados, tá? Então, cada uma delas tem uma habilidade. O déspota, então, vai ter a habilidade de produzir, né, ter uma produção a mais na cidade. Na sequência, ajustar o comércio e as moedas. O que significa? Nesse dial aqui, eu vou colocar a quantidade inicial de trade da minha civilização. Então eu vou contar os trades que tem ao redor da minha capital, que é a única cidade no momento. Então eu ganho 1, 2, 3 unidades de trade que eu vou colocar representadas aqui, ó, 3 unidades de trade. E 0 moedas, porque eu não tenho nenhuma moeda aqui dentro do meu alcance e nem representada por nenhum token ainda. Se, por exemplo, eu já tivesse uma moeda aqui no Pottery, essa moeda seria representada aqui. E isso também tem uma diferença aí que vamos ver no jogo. Além de dar, né, a corrida para vitória econômica. E vamos para as políticas sociais. O francês já começa com 2, então também são 4 cartas de 2 lados, são 8 políticas sociais, né? Então uma aberta ela fecha o verso daquela carta, e o francês então vai escolher 2 para iniciar. Vejam que as cartas de políticas sociais também têm um nome, né, um símbolo e uma habilidade. Praticamente fechou, e aí nós vamos para os outros, né? Então fundar a cidade, cada um pode fazer no seu tempo, pode ser junto, não precisa esperar. Ler as suas características é interessante, principalmente para quem não conhece o jogo, as suas civilizações, né? Então o americano começa com um Great Person livre, ele vai lá, pega um aleatoriamente. O trade do americano é diferente, ele tem uma coisa aqui que é específica. A tecnologia inicial do americano é currency, de primeiro nível. O romano, né? O romano ele tem, né, como especifica a habilidade dele, ele tem... ele avança um espaço na cultura toda vez que ele construir uma wonder ou uma cidade, e cada vez que ele conquistar uma cidade ou uma vila. Ele já começa com república. República diz que os armies dele, a bandeirinha, podem construir cidades como se fossem scouts, que a gente vai ver o que cada um faz. E ele já começa com Code of Laws, que é uma também de nível 1, e começa inicialmente na base da pirâmide. Os astecas. O asteca, cada vez que ele ganha uma batalha, ele ganha 3 trades. Depois que o asteca combate numa batalha, ele ganha 1 token de cultura para cada unidade que ele matou naquela batalha. Cada vez que o asteca ganha um Great Person, ele também pode ganhar 2 unidades desbloqueadas de qualquer escolha e livre. Ele também é déspota e a tech inicial dele é Irrigation, mas vejam que ela é de segundo nível. Só que ela, como segundo nível, ela vai estar na base da pirâmide dele. Então não vai fazer diferença. Ela tem que, mesmo sendo de nível 2, estar lá embaixo como nível 1. Isso é o começo de jogo para cada jogador. A partir daí, a gente vai para fases do jogo, né? Então as fases que é o turno de jogo. E aí a gente pula depois para essa parte aqui. Aí eu tenho que fazer um de cada para vocês entenderem.